Muito obrigada, Anderson. Obrigada também a todos os outros convidados que estavam aqui, os especialistas que estão dando um show de informações e vendo um lado otimista para esse futuro, né? Trazendo dados reais para que a gente também crie a nossa própria decisão em relação a esse setor. E agora a gente chegou ao nosso último painel dessa noite. Vamos seguir? Então roda a vinheta. Muito bem, para esse assunto eu quero convocar o time que começa com o CEO da JHSF, Tiago Alonso. Boa noite, Tiago. Boa noite, obrigado pelo convite de estar aqui junto com todos vocês. O prazer é todo nosso, a gente vai aprender bastante com vocês todos aqui. O nosso próximo convidado é o Head de Investimentos Imobiliários da 20 Partners, Leandro Busquet. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Acho que vai ser um bom papo aqui. Com certeza. Vou estar aqui de olho e aprendendo muito com vocês. Para deixar isso até mais interessante, eu quero chamar o COO da Gazit Brasil, Sérgio Coffes. Boa noite, Sérgio. Boa noite e obrigado pelo convite por estar aqui. Vai ser um prazer dividir esse painel com o Thiago e com o Leandro aí. Vai mesmo. Para fazer mediação, a gente tem a editora-chefe do Infomoney, Juliana Napolitano, para conversar com vocês. Gil, o palco é seu. Boa noite, pessoal. Boa noite, Leandro, Thiago, Sérgio. Bom, a gente vai falar sobre a situação dos shoppings no meio da pandemia, um setor que sofreu bastante, né, como todos sabem, pelas razões que todo mundo conhece, lojas fechadas, restrições. E eu queria começar com uma pergunta para o Leandro. Leandro, eu queria que você comparasse essa crise com outras crises que você já viu o setor de shoppings passar. Obviamente, foi uma crise diferente, mas ela foi a pior crise que você já viu? Sem dúvida, é uma crise completamente sem precedentes, né? Porque eu acho que pela primeira vez na história a gente teve uma situação em que 100% dos shoppings no Brasil estiveram fechados aí por 3 meses e meio, quase 4 meses, né? Então, sem dúvida, em termos do impacto, ela é a maior crise que o setor de shopping já viveu até hoje. Por outro lado, eu acho que ela tem uma diferença aí, fundamental em relação à última crise que a gente viveu no que diz respeito à dinâmica da crise, comparando com a crise de 2014, 15 e 16, foi uma crise onde o Brasil passou aí por uma queda contínua da atividade econômica e do PIB, durante um período relativamente longo, né? Dessa vez a gente teve uma situação aguda e concentrada, né, com o fechamento dos shoppings aí por esse período. Por outro lado, a gente tem uma dinâmica daqui para frente que ela é gradativamente mais positiva. Então, a cada mês que passar, as vendas dos lojistas vai melhorar um pouquinho e, consequentemente, a capacidade dos empreendedores de voltar a cobrar os mesmos níveis de aluguel vai aumentando também pouco a pouco. Vamos dizer, a confiança do lojista ela tende a ir melhorando e não ir piorando, como era a dinâmica da última crise que a gente viveu, né? Acho que é muito pior você está numa situação onde, no mês seguinte, o lojista imagina que vai vender menos do que no mês atual, e isso vai minando aí a confiança, né? Tentando enxergar aí um aspecto positivo da crise atual, eu diria que é uma dinâmica um pouco melhor do que a gente viveu na última crise. Tá ótimo, obrigada, Leandro. E eu queria saber do Thiago e do Sérgio, quais foram as estratégias que os shoppings que vocês administram adotaram para enfrentar esse período mais crítico da crise. Thiago, você pode começar? Que a primeira e mais objetiva aqui foi acelerar os processos de digitalização. Nós já vínhamos num trabalho bastante, vamos dizer, ativo de digitalizar o e-commerce. A gente tem uma plataforma chamada CJ Fashion, que foi a primeira plataforma de um shopping center no Brasil com cobertura nacional desde o seu lançamento, e foi uma ferramenta importante da gente potencializar durante aí o período da pandemia.
dando vazão para uma parte do estoque dos lojistas que estavam ou que têm operações conosco no Shopping Cidade Jardim. Acho que uma segunda iniciativa que a gente teve tem muito a ver com questões arquitetônicas dos nossos dois principais shoppings, que é o Shopping Cidade Jardim e o Catarina Fashion Outlet, foi trabalhar a parte de comunicação e a parte principalmente de restaurantes que puderam operar nesses ambientes por serem ambientes preponderantemente como é que chama? Sem ter cobertura, sem ter telhado, né? Então, isso também foi uma outra iniciativa que a gente fez e que funcionou bem, e o resultado é que a gente viu nesses dois empreendimentos um fluxo até surpreendente de pessoas que encontraram lá um ambiente bastante seguro e devolvendo a eles aquela experiência e oportunidade que, durante os meses mais agudos aí da pandemia, a grande maioria dos shoppings teve que manter fechado, incluindo a parte de gastronomia. Acho que, de uma maneira bem rápida, foram esses os dois impactos maiores aí que nós vimos. Na Gazette, os maiores impactos que a gente observou e que a gente tomou ação bem rápida também foi, primeiro, na redução de custos para os lojistas. De cara foi a redução condominial, a negociação de todos os acordos com os fornecedores para garantir a sobrevivência dos lojistas naquele momento inicial da pandemia. Foi em linha com o Thiago falou também, a digitalização da companhia, que a gente tinha um planejamento de expansão muito agressivo com a equipe de desenvolvimento para o ano de 2020. Então, a gente praticamente jogou nosso plano de desenvolvimento de expansão um ano e meio para frente. Mas boa parte do budget que a gente tinha para o ano 2020, a gente jogou para a digitalização da empresa. Então, foi o plano de parceria com plataformas de e-commerce, e o que a gente podia fazer mais rápido para adaptar e conseguir entregar para o nosso cliente a parte de online mais rápida, de drive-thru mais rápida, como é que a gente podia criar vendas para os nossos lojistas enquanto os shoppings estavam fechados e até depois também. E também em linha com, praticamente, não querendo ser repetitivo, mas a parte de comunicação para os clientes e para os lojistas para garantir aquela receita para o lojista no dia a dia. Você falou de renegociação, né, com fornecedores e lojistas. Isso que eu ia perguntar para o Thiago. Vocês também passaram por esse tipo de renegociação? E se sim, isso já está voltando ao normal? Na verdade, a gente viu um efeito... Acho que cada companhia de shopping acabou adotando um caminho. O caminho que nós optamos foi um caminho de entender que o momento para os lojistas é um momento mais delicado. A gente mudou vários dos contratos para que eles, nesse período, vou chamar aqui atípico, eles fiquem muito mais voltados a aluguel variável do que aluguel fixo. Acho que isso reflete uma forma de relacionamento que nós temos com os nossos lojistas, de olhar os lojistas numa questão de relacionamento de longo prazo. Acho que a gente tem uma alegria, uma satisfação enorme de tê-los operando lojas dentro dos nossos shoppings, ajudando a compor um mix que a gente acha que é o adequado para o cliente final, frequentador do shopping. Então, a gente acha que esse é um período onde o empreendedor, o proprietário do shopping, ele também tem que fazer a sua cota aqui de sacrifício. Então, a gente fez essa mudança. Algumas contrapartidas aqui, talvez detalhando um pouco mais do que o Sérgio já falou. Para quem não sabe, a Gazette é a sócia da JHSF no Shopping Cidade Jardim. Então, algumas até das falas aqui nossas podem ser comuns, porque a gente divide bastante aí em termos de informação. Mas a gente olhou muito aquilo que podia ser racionalizado em termos de gastos de fundos de promoção, gastos de condomínio, e procurou levar isso para os lojistas. O resultado é que a gente está passando esse período com uma taxa de adimplência bastante alta, né?
Então, eu acho que a nossa estratégia ela está se pagando do ponto de vista do fluxo financeiro para o negócio, e ela também está se pagando do ponto de vista do fortalecimento do relacionamento do empreendedor com os lojistas que operam dentro dos nossos shopping centers. Acho que eu concordo plenamente aí com o Thiago. O relacionamento, acho que foi uma das coisas mais importantes que aconteceu nessa época. Isso, a adimplência vem aumentando mês a mês. O Thiago pode confirmar isso, principalmente no Cidade Jardim. E, com isso, a taxa de vacância e o relacionamento foi tudo durante esse período. Eu acho que, no geral, dá para completar esse meu comentário com o do Sérgio, dizendo que, apesar de toda a adversidade, acho que a gente está conseguindo navegar bem esse período. Eu vou insistir, é um período duro para todo mundo, e acho que, da nossa parte, a gente está procurando participar aí junto com a cadeia como um todo, para que a gente chegue no final desse processo com a maior quantidade de lojistas, de funcionários, no status que a gente estava quando iniciou esse processo do fechamento dos shopping centers no final do mês de março. Acho que o Busquet fez um comentário, é um comentário muito relevante para a gente ter a contextualização. Se nós olharmos essa crise, é uma crise que ela começou de maneira muito aguda, com interrupção abrupta do funcionamento dos shoppings. E, na medida que as questões sanitárias elas foram melhorando, o processo ele tem sido quase que diário um processo de melhoria. E diferente, acho que, da crise anterior, e, de novo, aqui eu estou só lembrando o que o Busquet falou, cada dia era pior, né? Então, acho que o nosso, talvez, humor, ele, dia após dia, ele vai melhorando, apesar das preocupações todas que nós temos aí com relação à segurança com que essas operações estão e têm que continuar sendo tocadas até que a gente tenha soluções mais definitivas com relação ao vírus. Perfeito. Thiago, a gente está recebendo uma série de perguntas, só lembrando que você que está assistindo pode mandar as perguntas por um link que está na descrição do vídeo. E uma das perguntas que a gente recebeu é justamente sobre retomada. Então, a pergunta do Adilson é: quanto tempo os shoppings devem demorar para se recuperar? E se a Selic a 2% ajuda nesse processo? Leandro, quer começar a responder? Sim, a gente tem aí como um cenário base, né, uma curva de recuperação aí dos resultados dos shoppings, né, dos fundos de shopping em geral, em que a gente está projetando aí um resultado no primeiro ano, né, a partir de agora, 60% do que foi o pré-crise, no segundo ano chegando a 80% e chegando a 100% a partir do terceiro ano, né? Eu diria que esse foi o cenário que a gente traçou no meio da crise, né? E eu diria que hoje o nosso cenário base é um pouquinho mais otimista que esse, né? Talvez a gente tenha uma recuperação mais rápida do que a gente traçou nessa curva. E pode ser que ao final do ano que vem a gente já tenha os shoppings aí rodando perto de 100% do que foram os resultados aí pré-crise, né? Então, o cenário que a gente está trabalhando conservadoramente ainda é o mesmo que a gente traçou aí no meio da crise, e é um cenário que serve para a gente aqui na 20, tanto para tomar decisão de investimento, de aquisições de novos shoppings, como também na nossa estratégia de fundo de fundos para analisar aí a oportunidade de investir em cotas de outros fundos imobiliários do setor. E o que está levando vocês a pensar em revisar essa estimativa para uma estimativa um pouco mais otimista? Por que essa mudança? Acho que a primeira razão é que você tem um efeito tempo, né? À medida que você anda no tempo, aquele primeiro ano que começava em
em maio desse ano, agora você tem menos meses impactados pela crise e mais meses de recuperação. Esse é o primeiro aspecto. E a gente tem visto uma recuperação de fluxo e de vendas um pouco mais rápido do que a gente estava imaginando, né? A gente fez um exercício com os shoppings do nosso portfólio, né? Botando todas as reaberturas numa mesma data, o que não ocorreu, mas a gente simulou como se elas tivessem ocorrido numa mesma data, e a gente tem tido um crescimento semanal de fluxo de quase 30%. Então, a gente está com uma velocidade de retorno bastante importante. E o que a gente tem observado também é que, especialmente em shoppings com perfil de consumidor mais democrático, vamos chamar assim, e shoppings em regiões como Norte e Nordeste, a gente tem tido um desempenho melhor do que o esperado, até porque os programas de ajuda, de renda mínima que o governo tem feito, né, o Corona Voucher, vamos dizer assim, ele tem um impacto proporcionalmente muito maior nas economias das regiões do Norte e Nordeste, tem um peso no PIB dessas regiões muito maior e, consequentemente, isso tem um impacto aí no consumo dessas regiões e no desempenho dos shoppings dessas regiões. Perfeito, obrigada. Sérgio, eu queria saber qual que é a sua expectativa para a retomada dos shoppings? Uma pergunta bem interessante, até pelo momento, que a gente acabou de fazer um exercício na Gazite, onde a gente fez uma nova perspectiva para os próximos 3 anos. A retomada tem sido melhor do que a gente esperava. A gente está muito otimista com essa retomada, principalmente com os próximos 2, 3 semestres. O fluxo, como o Leandro falou, ele vem aumentando. A gente acompanha semanalmente, ele vem aumentando semanalmente, a confiança do consumidor vem aumentando, principalmente a confiança do lojista vem aumentando também. A nossa previsão é que no segundo semestre do ano que vem, a gente já vai estar no patamar pré-crise. Então, já deve estar no 100% no segundo semestre do ano que vem. Perfeito. Tiago, eu queria saber a sua expectativa e também queria que você comentasse o papel dos juros baixos nessa perspectiva que você tem aí para a retomada dos shoppings. Eu acho que, do ponto de vista de perspectiva, a resposta ela tem que estar sempre muito associada com o aspecto regulatório, né? Então, quantas horas que um shopping pode funcionar, e isso é importante, porque quanto mais horas perto da normalidade, mais perto vamos dizer, da situação anterior nós estaremos. Um segundo aspecto a gente não pode perder de vista, que é, de uma certa maneira, o índice de confiança do frequentador do shopping. Eu acho que a gente está saindo de um cenário ali, abril, maio, onde as pessoas ainda tinham um receio extremo com relação a frequentar esse tipo de locais, e agora com prevenção, máscara, todos os protocolos que a indústria utilizou, as pessoas estão se sentindo mais à vontade de frequentar os shoppings, talvez ainda não naquela conotação mais pura do lazer, como já foi mais forte isso, mas para fazer ali o uso do comércio propriamente dito, eventualmente até da parte de alimentação. Então, essa questão do indivíduo, do crescer o grau de confiança do indivíduo, acho que é um item extremamente importante para a gente determinar a velocidade com que isso vai acontecer. Eu vou concluir no final, mas eu estou só colocando quais são os elementos que eu acredito que são importantes. O terceiro elemento importante é o quanto um determinado ativo ele se deteriorou do ponto de vista de vacância. Então, um shopping que tiver um crescimento importante de vacância, ele certamente vai gerar para os lojistas que permaneceram no shopping uma retomada um pouco mais lenta até que aquela vacância ela seja fechada. Por isso a importância do comentário que o Sérgio acaba de fazer, de que ele tem notado o índice de confiança dos lojistas também crescente, né? E dentro desse cenário todo, o Corona Voucher, como o Leandro colocou, ele é um item importante de impulsionar consumo e shoppings
em geral, eles vivem de consumo. Eu acho que a questão da taxa de juros estar em 2%, ou estar num patamar muito baixo, ele acaba sendo também um outro estímulo ao consumo. Então, fazendo aqui um pouco de visão do que a gente está olhando, eu acho que esse cenário que o Sérgio traça, de que no final do primeiro semestre do ano que vem, e se eu entendi errado, Sérgio, me desculpe aqui, mas foi o que eu consegui capturar, de que a gente pode já estar muito perto da normalidade, eu acredito que ele é factível, desde que a gente tenha essa questão do indicador de confiança do cliente e do lojista na direção que a gente vem notando aí nas últimas semanas, nos últimos meses, e que a gente não tenha uma reviravolta do cenário regulatório, porque o cenário regulatório também ele tem trazido para uma situação de devolver as 12 horas de funcionamento que os shoppings tinham. Acho que, juntando um pouquinho também do que o Leandro falou, dos fluxos e tudo mais, a gente não pode esquecer que os fluxos ainda são controlados nos shoppings. Então, essa retomada que essa indústria está tendo que enfrentar, ela é muito regulada, né? Eu acho que, com o passar do tempo, o setor médico entendendo melhor como fazer os primeiros ali tratamentos quando surgem os primeiros sintomas, tudo, a gente deveria ver aqui uma flexibilização um pouco maior com relação ao estado que nós estamos hoje. Lembrando que, por exemplo, os cinemas e as academias ainda têm sérias restrições de funcionamento, e para shoppings que têm cinemas e academias, também são componentes importantes na composição de fluxo. Eventos também, né, Thiago? Eventos, bom, bem lembrado. Eventos, né? Claro. Chegaram algumas perguntas aqui sobre fundos imobiliários de shopping. E a linha é a seguinte: será que essa queda nos fundos de shopping foi exagerada? Os investidores estão pessimistas demais com esse tipo de investimento? Busquei, queria que você falasse sobre isso. A nossa opinião é que sim. Acho que de todos os fundos, de todos os segmentos de fundo imobiliário, os fundos de shopping foram os que tiveram a maior queda, e claramente foi uma queda além do que a gente acha que é o impacto permanente nos fundamentos, né? A gente tem que lembrar que o investimento imobiliário é um investimento de longo prazo, então o que a gente está vivendo aí nesses meses correntes, não deveriam ter um impacto tão grande no valuation quando a gente olha na perpetuidade, né? Então, os fundos imobiliários de shopping foram os que mais sofreram, na média do setor, aí, perto de 23% de queda desde o início da crise, contra 8% de queda no IFIX, 10% no setor de escritórios e um desempenho positivo do segmento de galpões, aí, perto de 3%. Quando a gente combina esse desempenho nas cotas com aquela projeção que eu falei no início aí de recuperação dos níveis de rendimentos, os fundos de shopping, na nossa visão, são os que apresentam a maior taxa interna de retorno. Ela só vai ter uma característica um pouco diferente dos demais, porque ela vai ser um retorno total que vai ter um componente maior de ganho de capital, na nossa visão, e menos de rendimento, porque, obviamente, o rendimento vai demorar a recuperar os níveis pré-crise, né? Mas quando você combina a taxa interna de retorno total de você investir em fundos do segmento de shopping, é o segmento que, na nossa visão, tem a maior taxa interna de retorno entre todos os segmentos. Existem oportunidades para fazer novos investimentos em shoppings agora, do ponto de vista do investidor de fundo? Comprar cotas de fundos imobiliários é uma boa oportunidade, na nossa visão. E nós, enquanto gestores, né, estamos fazendo a mesma coisa do lado dos ativos, né? A gente acabou de anunciar 2 aquisições para o VISC. Compramos uma participação no Ribeirão Shopping, compramos o controle do Praia da Costa no Espírito Santo. Então, estamos investindo neste momento, né? A gente acha que acho que outra informação interessante que ilustra esse descompasso entre o impacto na valorização das cotas e o efetivo impacto no valor dos ativos
A gente recentemente, a gente acabou de fazer uma reavaliação dos ativos do VISC, até porque agora passou, vamos dizer, a fase mais aguda da crise, os shoppings se reabriram e a gente achou que era o momento adequado de, bom, vamos calcular qual é o real impacto que tem nos nossos ativos, né? Obviamente, essas avaliações são sempre feitas por auditorias independentes, né? No nosso caso, é a CBRE que faz a avaliação dos shoppings, e a gente teve um impacto de uma redução de 4,5% no nosso valor patrimonial do fundo. Então, quando você compara isso com, no caso específico do VISC, a cota caiu mais de 15% em relação aos níveis pré-crise, claramente você tem aí um descompasso entre a valorização das cotas no mercado secundário e o efetivo impacto de longo prazo no valor patrimonial dos ativos. Perfeito. Chegaram umas perguntas aqui também sobre o futuro dos shoppings, né? Enfim, passado esse momento mais crítico da crise, qual poderia ser o papel dos shoppings com o crescimento do e-commerce, que foi muito acelerado aí no momento de pandemia. Então, a pergunta é se faz sentido os shoppings serem também um centro de distribuição, né, desses produtos de e-commerce. Tiago, eu queria saber o que você acha sobre isso. Eu tenho uma visão um pouco cética desse tema do shopping ser apenas um centro de distribuição. A lógica com que a gente faz a operação, ela é de ter no shopping um espaço de experimentação, acima de tudo, quer dizer, a experiência do cliente no shopping é o que vai fazer o cliente querer voltar para o shopping. Então, se o empreendimento tiver atenção com aquelas pessoas que moram na zona primária e dá razão para que as pessoas vão até o shopping, porque o shopping tem atrações interessantes, o papel do shopping não deveria se limitar a ser um centro de distribuição. O meu receio com relação ao shopping se transformar num centro de distribuição é que, em pouco tempo, esses megaportais de e-commerce vão passar a dominar a zona primária, que hoje é a área de atuação do shopping. Então, acho que tem que tomar um cuidado grande com relação a isso. Dentro da nossa estratégia, o conteúdo do shopping é muito importante. Então, o mix, né, para quem milita no setor aí, é algo que tem que tomar cuidado. A experiência como um todo, as questões táteis táteis e sensoriais que você tem dentro de um shopping center. Eu acho que tem um conjunto de aspectos que ele precisa evoluir para aquele shopping, vamos dizer, mais padrão, para que ele gere naquele público da sua zona primária o desejo de continuar frequentando o shopping center. Então, a nossa estratégia é uma estratégia de pensar cada vez mais o shopping center com a cabeça do varejista e entender que a camada digital em cima desse varejo com o espaço físico do mall, ele compõe uma experiência do cliente, que horas vai querer consumir do método, chama aqui tradicional, indo até o shopping, horas ele vai querer consumir através de ferramenta eletrônica. Se a gente tiver boas experiências, tanto no físico quanto no digital, a gente acredita que está fazendo um bom serviço para o cliente e, portanto, deveria ter aí a continuidade do shopping center na rota que a gente já vinha colocando eles. E eu acho que só em complemento ao que o Tiago falou, se me permite, acho que, né, Tiago, acho que não é de hoje que o shopping center é muito mais do que simplesmente o lugar que as pessoas vão para fazer compras, né? Eu acho que há alguns anos o shopping vem passando por uma transformação no seu mix e outras atividades como gastronomia, lazer, entretenimento, serviços, vem ganhando cada vez mais relevância. Eu acho que, nesse sentido, os shoppings brasileiros têm uma vantagem comparativa enorme por conta da sua localização dentro dos centros urbanos, muito próximo dos bairros
mais nobres residenciais, né? Acho que Cidade Jardim é um bom exemplo desse tipo de mix. E essa parte da vocação dos shoppings, ela não é impactada pelo comércio eletrônico. Então, e ela não vai deixar de existir. As pessoas vão continuar querendo ter a experiência, né? Da mesma forma que as pessoas vão continuar querendo ter a experiência da compra física, como você mencionou aí. Acho que a tendência de aumento da penetração de vendas online dentro das vendas do varejo, ela é inexorável, ela vai continuar, mas isso não necessariamente significa uma perda de relevância e de preponderância dos shoppings como um destino. Eu queria continuar nesse ponto e saber até a avaliação do Sérgio sobre isso, porque, enfim, a pandemia provocou uma série de mudanças de hábitos, né? Algumas que acho que pouca gente antecipava, que é o crescimento tão grande do home office, que tem um impacto no segmento de escritórios, a gente discutiu isso aqui durante o evento, e a tendência do e-commerce, o Busquet falou, né? Enfim, existe uma tendência de crescimento do e-commerce que vem há algum tempo, mas essa tendência foi muito acelerada, né, com a pandemia. Então, foram vários anos, sei lá, 5 anos em 5 meses, alguma coisa nessa linha. Isso mudou ou vai mudar a estratégia de vocês para se adaptar a esse novo cenário? Ou vocês acham que o consumidor, enfim, passado o momento mais crítico, quando a gente tiver uma vacina, ele vai voltar a ser o que ele era antes? Sérgio, você pode comentar? Eu acho que o consumidor ele vai mudar um pouco, ele vai mais indo em linha com o que o Leandro falou e o Thiago falaram, ele vai continuar buscando a experiência. Então, a nossa estratégia é continuar dando uma experiência diferenciada para o consumidor e atender o consumidor da forma que ele quiser. Então, aquela palavra, ou a estratégia Omnichannel, ela continua sendo muito importante, ela vai continuar sendo mais importante ainda. O e-commerce ele vai crescer, mas ele nunca vai tomar conta, ele nunca vai substituir a venda física. O importante agora é o shopping conseguir dar aquela experiência para o cliente aonde ele quiser e como ele quiser. Se ele quiser comprar na loja, a loja vai estar lá para entregar para ele. Se ele quiser passar na frente do shopping, pegar no drive-thru, o shopping vai estar lá para fazer isso. Se ele quiser receber em casa, o shopping vai entregar no mesmo dia na casa dele. Mas o importante é ele saber que ele vai estar comprando de um shopping da Gazit. O importante é saber que a Gazit vai entregar aquele omnichannel para ele. Por isso a gente conseguiu, durante a pandemia, nos forçou a nos reinventar. O que a gente ia fazer em 3 anos e o que a gente ia fazer em 5 anos, a gente foi obrigado a repensar e conseguir fazer em 5 meses. Foi o que eu te falei, foi tirar todo aquele investimento que a gente ia fazer em desenvolvimento e jogar tudo para a tecnologia, não só para a tecnologia, mas também para como entender o cliente, o que o cliente estava esperando da gente e conseguir entregar para ele tudo que ele quer e tudo que ele vai querer no futuro. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui específica sobre a JHSF, que inclui shoppings, mas não só shoppings. Qual o segmento em que a JHSF atua sofreu mais? Shoppings, hotéis ou aeroporto? Sem dúvida, foram os hotéis e os restaurantes. Um pouquinho antes desse painel aqui, teve o painel de hotéis. Quem não assistiu, eu recomendo. Foi riquíssimo, riquíssimo. Muito bom o painel. E de longe foi esse setor. Por outro lado, e aqui eu vou ser repetitivo com o painel anterior, a gente está vendo uma dinâmica nesse momento dos hotéis mais voltados para lazer, que é impressionante. A ocupação indo para níveis extremamente maiores do que os que a gente tinha no ano passado, os hotéis de negócios ainda sofrendo um pouco mais, porque esse turismo do negócio ele ainda está bastante parado, né? Parte das restrições que existem estão associadas com eventos, né? Então, acho que o aeroporto a gente teve até um período bom e é até um pouco mais complexo para que eu faça um comentário específico de aeroporto, porque o nosso aeroporto ainda não completou 1 ano, então a gente nem tinha muita experiência com relação a essa operação quando veio a Covid,
Acho que os shoppings aqui a gente já comentou bastante qual é a situação. Eu posso dizer que durante o segundo trimestre, que foi talvez o pior momento aí desse período, apesar da gente ter tido todas as restrições que teve, a gente ainda conseguiu fechar com resultado operacional e geração de caixa, ambos positivos. Então, apesar da dificuldade, a gente ainda ficou acima da linha d'água. No caso, tanto de hotelaria quanto gastronomia, que são duas atividades que a gente tem também segregadas dentro da forma que a gente olha a JHSF, os dois foram mais difíceis. Perfeito. Chegou uma pergunta também sobre as regiões do país, né? Busquet, você comentou que algumas regiões devem ter uma recuperação mais rápida por conta do Corona Voucher, Nordeste especificamente. A pergunta é: quem deve se recuperar de forma mais lenta? A região Sul, região Sudeste? Você tem uma expectativa nesse sentido? Olha, acho que, em primeiro lugar, é importante dizer que a gente já sabe que o Corona Voucher ele tem um prazo de validade, né? Então, primeiro ele vai ter uma redução agora, né? E vai durar até o final do ano, né? Então, ele tem um efeito que é temporário. E, na média, o Corona Voucher representa quase 5% do PIB do Nordeste hoje. E uma cidade como São Paulo, por exemplo, representa menos de 0,5% do PIB. Então, de fato, ele tem um impacto na economia dessas regiões muito maior do que nas regiões Sul e Sudeste, né? À medida que você tem uma economia mais diversificada, com outras atividades, essa ajuda tem um impacto menor, né? Então, eu diria que talvez Sudeste e Sul sejam menos impactadas aí por essa ajuda emergencial. Perfeito. Sérgio, você quer complementar, falando das operações de vocês aí pelo país? Não, todas as nossas são em São Paulo só. Ah, sim, é verdade. Me desculpa, eu estava prestando atenção aqui nas perguntas, não retomei. Eu queria que vocês falassem também sobre planos para os próximos meses. Sérgio, você falou um pouco sobre isso, né? Que alguns planos de vocês foram adiados por conta da pandemia. O que vocês têm de planos para os próximos meses? Não, a gente tinha um plano de expansão bem agressivo para esse ano. A gente estava com expansão praticamente planejada para todos os shoppings. Foi tudo adiado para o ano que vem. Então, para os próximos meses, focar no relacionamento com o lojista, focar nas operações, garantir a entrega que a gente planejou de NOI para esse ano e tentar não inventar muito, terminar o ano bem, entregar o ano bem. Perfeito. Tiago, você pode comentar os seus planos também para os próximos meses? Sim, é quase o oposto do que eu estou dando risada aqui, porque a gente tem aí um investimento juntos na expansão do Shopping Cidade Jardim. Além de estar fazendo essa expansão, nós estamos fazendo a expansão do Catarina Fashion Outlet, e essas duas expansões elas são relevantes. No caso do Cidade Jardim, é cerca de 30% a mais de área, a do Catarina Fashion Outlet são 135% a mais de área. Nós não interrompemos durante aí o período todo da pandemia as obras para o CJ Shops, que é um empreendimento que deve inaugurar ainda no final do ano no bairro dos Jardins, aqui em São Paulo. E a gente está olhando, acho que em linha com o que o Busquet falou, que isso aqui a gente tem que olhar o setor a longo prazo, né? Então, acho que como empreendedor dentro desse setor, a gente continua positivo com relação ao desenvolvimento dessa atividade e tem, além desses 3 projetos que eu já falei, nós vamos fazer um shopping novo na Avenida Brigadeiro Faria Lima, esquina com a Leopoldo de Couto Magalhães. Esse é um projeto para talvez uns 2 anos e meio ainda para frente. Vamos fazer um outro projeto no bairro do Real Parque, que é colado no bairro de Cidade Jardim, onde fica o shopping Cidade Jardim, e também um shopping no empreendimento vizinho à Fazenda Boa Vista, que é o Boa Vista Village.
Então, quer dizer, a expectativa de vocês para os próximos meses continua otimista, né? Vocês mantêm esses planos de investimento, como você disse. É uma expectativa otimista demais? Você acha até a JHSF é um pouco criticada por alguns investidores, justamente por uma expectativa um pouco mais otimista aí que a média de mercado. O que você tem a dizer sobre isso? A gente tem os terrenos, a companhia se capitalizou em quase R$1 bilhão para executar um plano de investimentos. E a gente está bastante tranquilo com relação a esse plano de crescimento que nós temos. Nossos shoppings estão sem vacância, a gente não tem enfrentado problema de inadimplência. Então, acho que as coisas, acho que no momento de crise, a gente vê oportunidades. Eu acho que o comentário que o Busquet fez um pouco mais cedo entre preço e valor é alguma coisa que o investidor tem que estar atento. Aparentemente, tem valor nesse momento dentro do setor, mas não tem preço. Então, acho que o nosso trabalho, cada um aqui no seu quadrado, é a gente buscar esse crescimento ou a externalização do valor que cada um dos nossos negócios tem, e o nosso time lá está muito comprometido em fazer isso acontecer. Então, assim, até o Sérgio acompanha isso bastante de perto nas reuniões aí de performance nossa mensal. Eu acho que esse aspecto da expansão, ele para a gente assim, faz parte do que a gente se comprometeu a fazer enquanto investimento dentro desse setor, e está vendo um cenário que é um cenário coerente com essas expansões todas. Com certeza, a gente apoia totalmente. Perfeito. Chegou uma outra pergunta aqui, que é para vocês também, Sérgio e Thiago. Se acontecer uma segunda onda do Covid, como está acontecendo em alguns países do mundo, vocês e os shoppings de vocês estão preparados? Sérgio, quer começar? Não, preparado a gente está, né? A gente já passou pela primeira, aprendeu muito, mas vamos esperar que não aconteça. Então, mais preparado a gente está. Preparado no sentido de que vocês reativariam os protocolos que vocês eu vou aqui já ativaram? pegar um gancho do que o Sérgio falou. Acho que houve um período, e aquele período em que os shoppings todos estavam fechados, para que fossem criados protocolos, que os shoppings fossem aparelhados com desde de termômetros para medir a temperatura das pessoas que frequentam, álcool gel, uso de máscara e por aí vai. Eu acho que hoje o ambiente é um ambiente muito mais protegido do que ele era pré-existência da pandemia. E eu acho que a gente vai ter que ter um senso crítico com relação a uma eventual segunda onda, que vai ser diferente do que foi o senso crítico quando veio a primeira onda, onde existia mais desconhecimento do que conhecimento. Então, teve uma série de atividades que não foram interrompidas durante a fase mais aguda da pandemia, e nem por isso as pessoas que frequentaram, ou no sentido de ser um cliente, ou de ser alguém que trabalha lá, elas faleceram. Então, acho que houve também um entendimento melhor. Eu acho que tem coisas que podem ser evitadas no sentido de aglomeração, mas aquela paralisação total, como aconteceu, talvez, dado o que todos nós aprendemos aí nos últimos meses, ela se mostre uma decisão exagerada de ser repetida. O aprendizado foi muito grande. Acho que, indo em linha, o aprendizado tanto das administradoras, dos lojistas, dos clientes. Então, caso venha uma segunda onda, acho que o que a gente aprendeu nessa primeira vai ser levado muito em conta de uma forma muito mais branda do que foi na primeira. Então, como o Thiago falou, o fechamento 100%, eu acho que foi exagerado, então a gente consegue levar de uma forma que possa ser muito mais leve, com muito mais sensibilidade. Certo. Chegou uma pergunta aqui também para o Busquet sobre o fundo, sobre o VISC. Qual que é a estratégia do VISC no longo prazo? Acho que levando em conta todas essas questões aqui que a gente discutiu.
Bom, acho que é basicamente continuar executando a estratégia que a gente sempre teve, né? Que é fazer uma gestão ativa do portfólio, sempre com olho em gerar valor para o investidor, né? Fazendo aquisições que sejam accretive para os investidores. E, eventualmente, até, caso exista oportunidade, como a gente já fez no passado, vender participação em shoppings também, gerando ganho de capital para a carteira, para os nossos investidores, né? Eu acho que a gente se propõe a fazer uma gestão ativa, então a gente vai continuar comprando shopping, a gente vai continuar ajudando a melhorar a carteira, a melhorar a performance dos shoppings que compõem a carteira, e a gente quer continuar seguindo na estratégia de ter um portfólio diversificado, né? Essa é a principal característica do portfólio do VISC, que a gente tem um portfólio diversificado geograficamente, por parceiro administrador, por segmento de renda, por tamanho. Então, a gente vai continuar seguindo a estratégia que a gente sempre teve. E existe algum tipo de ativo no setor de shoppings que é preferido? Chegou uma pergunta também pedindo uma comparação entre shoppings populares e shoppings classe A. Existem mais oportunidades em um ou outro segmento? Por definição, tem mais oportunidade nos shoppings mais democráticos, né? Shoppings classe A no Brasil são pouquíssimos ativos, né? Classe A puro, né? Então, por definição, o universo de potenciais alvos de aquisição ele é muito menor. Então, os shoppings... É importante que a gente entenda que o consumidor, o cliente de shopping center, ele é basicamente o cliente classe B. Né? Assim, a grande massa de consumidores de shopping centers no Brasil é um cliente classe B. Então, quando você olha o perfil de renda da maioria esmagadora dos shoppings brasileiros, se for fazer a estratificação, você vai ter o maior percentual dos clientes, consumidores de classe B. O tipo de mercadoria que se vende em shopping é uma mercadoria essa classe de renda que é a grande massa consumidora, né? Então, por definição, estão aí as maiores oportunidades, né? Porque tem mais, né? O número é maior. Entendi. Perfeito, gente. A gente está chegando aqui no final do painel. Acho que foi uma discussão bem interessante sobre o panorama de shoppings. Eu queria chamar a Ana Laura para a gente fazer o encerramento de mais um dia do painel. Queria agradecer a participação de vocês, Sérgio, Thiago, Bosquet, muito obrigada. Obrigado. Ana, vamos lá? Obrigado pelo convite. Muito bem, Gil, muito bem. Obrigada aos nossos parceiros que passaram por aqui nesse último painel. Obrigada, Thiago. Obrigada, Leandro. Obrigada, Sérgio. Gil, fica aqui comigo para a gente fazer esse encerramento. Vamos lá, vamos lá. A gente chegou ao final do nosso evento e o dia foi repleto de informações que podem nos ajudar a compreender o mercado atual e como os comportamentos e estratégias estão pensadas para a retomada após esse ano tão incerto. Quer falar alguma coisa, Gil? Olha, gostei bastante das discussões de hoje, né? Setores bem variados, setor de hotéis, setor de shoppings, 2 setores que sofreram bastante, né, em meio à pandemia. Também aconteceu uma discussão interessante sobre o segmento de fundos de papel e o WeWork, né, que é sempre interessante saber como uma das maiores empresas aí de imóveis do mundo vem atuando. Então, acho que foi mais um dia rico aí em discussões e agora a gente se prepara para o último dia, né, amanhã, que tem uma série de painéis, também 4 painéis, que acho que vão dar um bom panorama para quem quer investir no mercado imobiliário. Uhum. É legal isso que você falou, né? Porque hotel e shopping é um setor que tem que se reinventar muito. O home office também, que a gente falou também no primeiro dia, sim, não hoje, mas, enfim, assuntos que a gente precisa prestar atenção. Mas é isso. Vamos seguir em frente e enfrentar esse momento de uma forma otimista, que amanhã a gente vai ter muito mais. A gente vai falar do mercado de imóveis residenciais, de fundos de logísticas e de como montar uma carteira de fundos imobiliários. E também sobre um tema que vem ganhando muita relevância, que é o ESG, no mercado imobiliário. No próprio InfoMoney, a gente fala muito sobre o ESG, que é uma sigla que traz o meio ambiente, a esfera social e a esfera de governança em evidência. E não se esqueçam também que amanhã, após o último painel, a gente preparou um momento exclusivo com todo mundo. A gente vai ter um happy hour patrocinado pela Mistral. Até amanhã!